Olá, bom dia. Eu sou o reverendo Fábio Teixeira Gonçalves, pastor da Igreja Presbiteriana de Conchas. Estamos aqui numa sequência de estudos bíblicos na Escola Dominical e hoje o tema é: o líder precisa saber onde pisa, né? Na verdade, estamos aqui estudando hoje a primeira parte de duas que teremos então a sequência no próximo domingo. O líder precisa saber onde pisa. O texto básico é 2 Timóteo 3, de 1 a 9, texto esse que vamos ler daqui a alguns instantes. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo nesse instante. De fato, esse é um vídeo, não é uma live, mas o nosso desejo, de uma forma ou de outra, é edificar a Igreja do Senhor Jesus. Eu quero então convidar vocês a comigo, se puderem, ler o texto anunciado, 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 9. O texto diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, répobros quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos aonde você aí está. Pai, nós te pedimos que nesses momentos, quando juntos estaremos aqui estudando a tua palavra, rogamos-te pela tua graça e misericórdia em nos ensinar, em nos instruir. Ajuda-nos assim, Deus, como Paulo, instrumento do Senhor que foi para o crescimento espiritual na vida de Timóteo. Usa-nos agora também nesses momentos. Pedimos assim para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. 2 Timóteo 3, de 1 a 9, trata de um momento onde a igreja passava por terríveis situações, pressões muito fortes, e é sobre isso que trataremos então nesses instantes. Veja, o cristão, ele precisa conhecer o campo de trabalho dele, e ele precisa conhecer para que atue de maneira correta, adequada. Não é possível atuar dessa forma se não se conhece bem. Por exemplo, um time de futebol, quando vai enfrentar um adversário, ele faz pelo menos duas coisas. A primeira delas é ir no campo, literalmente ali no campo de futebol, para conhecer o gramado, como são, em que posição estão as arquibancadas e tudo mais, vários detalhes. E uma segunda questão é conhecer o adversário, os detalhes sobre esse adversário. Portanto, conhecimento é fundamental no enfrentamento de oposições e de dificuldades. Paulo, então, mostra para Timóteo a realidade do mundo em que ele vivia. Talvez Timóteo, aí, como um jovem, não tivesse uma noção ainda mais ampla e profunda da sua situação e de onde de fato ele se encontrava. E Paulo então vai mostrar sobretudo a realidade humana, o que de fato é o ser humano. Não se deve, portanto, ter ilusões românticas, não se deve, a respeito do mundo.
e, sobretudo, a respeito das pessoas. Quantas vezes nos decepcionamos, quantas vezes nos sentimos absolutamente traídos por esse ou por aquele. A razão pela qual as pessoas neste mundo agem de maneira pecaminosa, e a gente vai ver isso com maior detalhes logo a seguir, a razão é o amor a si mesmos. É por isso que as pessoas muitas vezes nos decepcionam. É por isso que o mundo muitas vezes nos decepciona. E, portanto, é preciso ter esse cuidado, não ter um olhar alienado e romântico daquilo que de fato o mundo é e daquilo que as pessoas são. Então, 3 pontos aqui fundamentais para nós nesse período de aula. O primeiro deles é quanto à expressão últimos dias. Últimos dias. Veja, essa expressão últimos dias, que nós encontramos ali no capítulo 3, versículo 1, eu vou fazer a leitura novamente aqui. Paulo começa dizendo o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos assim, e ele vai descrever que tempos são esses, daqui a pouco vamos conhecê-los melhor. Mas, no entanto, a minha questão inicial é essa, entender essa expressão últimos dias. Veja, não é a primeira vez que Paulo faz referência a isso, mesmo para Timóteo. Nós estamos aqui olhando para a segunda carta, mas na primeira carta Paulo faz referência a isso. No capítulo 4, versículo 1, vamos dar uma olhada ali, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz lá o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, e aí ele continua no seu argumento, mas observe que Paulo já vinha fazendo referência a isso a Timóteo. A expressão últimos dias refere-se, e aí vamos objetivamente tratar disso, refere-se ao período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Ou seja, é o período que compreende o nascimento de Jesus, todo o ministério dele, a morte, a ressurreição dele, o tempo em que estamos vivendo, e esses últimos dias começam lá, no nascimento de Jesus, e vão durar até o momento em que Jesus voltar. Este período é o período que compreende a expressão últimos dias. E vários textos nos ajudam nesta conclusão. Eu não vou lê-los aqui, até por uma questão de tempo, mas se você quiser anotar, eu vou fazer referência a eles aqui pausadamente. Veja, Joel, capítulo 2, versos 28 a 32. Compare esse texto com Atos, capítulo 2, 16 e 17. Também veja Marcos, capítulo 1, versículo 15. Confira esse texto com Mateus, capítulo 4, verso 17. Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. 1 Pedro 1, versos 19 a 20. E, finalmente, 1 Coríntios 10, versículo 11. Se você quiser anotar esses textos, apenas dê uma pausa aí no vídeo, anote esses textos e depois você leia. Vai ser extremamente positivo para você compreender que essa expressão últimos dias, de fato, faz referência àquilo que eu acabei de colocar aqui. Mas veja, Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão, então, tempos difíceis. As coisas, portanto, que estavam ocorrendo no período ali de Paulo e Timóteo, já eram difíceis e iriam ainda piorar. Perceba isso. Desde sempre, e aí vai uma palavra pessoal aqui, desde sempre, o mundo piora cada vez mais, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral e do ponto de vista ético. Do ponto de vista espiritual, as pessoas, com o passar do tempo, estamos olhando aí no geral, a sociedade, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais distante de Deus. Isso é percebido nas questões morais e éticas. Do ponto de vista moral, os valores pessoais cada vez piores, cada vez mais terríveis.
mostrando um distanciamento de Deus do ponto de vista individual. E como sociedade, do ponto de vista ético, no relacionamento humano, observa-se com facilidade o quanto as pessoas estão distantes do Senhor e distantes dos valores bíblicos, evangélicos, ou do Evangelho. Cada vez mais distante de Deus, os homens vão se tornando embrutecidos, irracionais. Diferente, por exemplo, daquilo que diz o Espiritismo, que defende a ideia de que a sociedade, com o passar do tempo, vai melhorando, tendo em vista as reencarnações que vão ocorrendo e o apuramento, o filtro moral e ético que vão ocorrendo segundo o pensamento espírita. Na verdade, a Bíblia aponta exatamente para o contrário. Com o passar do tempo, o amor a si mesmo, o egoísmo, vai se tornando mais forte e isso determina o comportamento das pessoas, as suas ações e as suas reações. Veja, o próprio apóstolo Paulo, numa outra carta que ele escreve lá para a igreja de Tessalônica, ele escreve 2 cartas, então na segunda carta, capítulo 2, verso 7, Paulo afirma o seguinte: o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Veja, esse texto ele é bastante discutido do ponto de vista teológico, mas vamos colocar a nossa posição, sobretudo reformada aqui. Observe, o mal se manifestará, então, a partir do que Paulo diz, em níveis absurdos. Quando? Quando Deus retirar aquilo que impede o seu avanço, ou seja, o avanço do mal. Insistindo no que eu estou dizendo e naquilo que Paulo está tentando mostrar aqui em 2 Tessalonicenses 2,7. O mal vai se ampliar absurdamente e vai se tornar tão intenso de uma maneira absolutamente inimaginável para nós hoje, quando Deus retirar aquilo que impede o seu avanço. E observe, para nós reformados, a partir do pensamento sobretudo de João Calvino, entendemos que o que Deus vai retirar é o Evangelho, ou a pregação do Evangelho. Quando o Evangelho, portanto, deixar de ser pregado, o mal revelará, digo eu aqui, a sua verdadeira face, aquilo que de fato ele é, e ele vai ter níveis exponenciais jamais pensados e vistos. Mateus 24, e eu quero ler esse texto aqui, porque penso que é importante nesse momento. Veja, Mateus 24, os versos 12 e 14, mostram essa realidade. Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 14: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja, a Bíblia não fala de uma melhora gradual na humanidade, não fala. Ao contrário disso, a Bíblia alerta sobre o aumento sistemático do pecado e do mal. E eu preciso confessar a vocês que a minha percepção, olhando a vida, olhando a história que eu tenho contemplado diante dos meus olhos e olhando a história propriamente dita antes e depois de Cristo, a percepção pessoal é que, de fato, essa é uma realidade humana. A despeito de toda a tecnologia, a despeito de todo o conhecimento científico que existe hoje, apesar de tantas discussões infindáveis na área das ciências humanas, livros e mais livros escritos, do ponto de vista moral e do ponto de vista ético, a sociedade piora. Mas Paulo ainda fala de maneira mais incisiva desses tempos difíceis, e sobre isso eu quero trabalhar um pouco mais agora, nos aprofundar nesta questão específica aqui de Paulo. Paulo diz que serão tempos difíceis, que pode significar
tanto difícil de suportar como difícil de lidar. Algo difícil de suportar no sentido de ser um peso, ou então difícil de lidar, naquele sentido de lidar com alguém. É preciso bastante paciência para se tratar sobre isso com alguém, enfim. Nesses dois sentidos, Paulo diz que os tempos serão difíceis, como que um peso ou como que algo difícil de trabalhar com ele. Essa mesma expressão lá no original grego pode ser traduzida como tempos furiosos. Mateus capítulo 8, versículo 28, mostra isso. Veja, naquele episódio onde Jesus tem um encontro ali com dois endemoniados. Então Jesus, o texto diz o seguinte, Mateus 8, 28, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, a tal ponto furiosos, e essa expressão furiosos aí é a mesma expressão grega, traduzida aqui em 2 Timóteo como difíceis, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então nós vivemos hoje, utilizando a expressão grega aí, que traduzida é difícil ou furioso, nós podemos dizer que nós vivemos hoje tempos difíceis e furiosos, raivosos. E Timóteo vivia esse período. Mas observe, nós também. Porque nós estamos vivendo a semelhança de Timóteo nos últimos dias. E nesses últimos dias, a pressão é intensa para qualquer cristão do ponto de vista individual. Pelo fato de você e eu sermos cristãos. Só isso, e por si só, já significa dificuldade. Já significa viver um tempo difícil. Pressão sobre nós e pressão sobre a igreja, do ponto de vista coletivo. Individualmente e coletivamente, nós sofremos pressão do mundo, da carne, do diabo, e inclusive do mundo, do diabo e da própria carne, ou seja, de nós mesmos, daquilo que está dentro de nós ainda e que é pecado e que nos pressiona muitas vezes a um distanciamento do Senhor. Pressões de todos os lados, mas de maneira muito particular, pressões externas, que vêm de fora, Grandes dificuldades para viver o Evangelho, para preservar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Viver, preservar e pregar o Evangelho tem sido definitivamente uma dificuldade nos nossos dias. Já foi uma dificuldade para Paulo, seria uma dificuldade para Timóteo, está sendo para nós hoje. E a razão desses tempos difíceis e furiosos, desses tempos raivosos, Paulo diz que são os homens. Paulo diz lá, os homens serão. Capítulo 3, versículo 2. Né? Pois os homens serão. E aí Paulo vai dizer o que esses homens serão, e sendo o que são, eles representam o maior obstáculo para a permanência do Evangelho e a divulgação dele. O problema, portanto, está nos homens e no modo como esses homens se relacionam, sobretudo, com Deus e com a vida, por consequência. Tempos difíceis, raivosos, furiosos, revelam, na verdade, um tempo de absoluta impiedade e perversidade. E essa impiedade e perversidade é consequência da natureza humana. Uma natureza que é egoísta e alienada de Deus. Egoísta e alienada de Deus. Atitudes que estão fazendo e farão deste mundo um lugar muito parecido com o inferno, e cada vez mais parecido com ele. Atitudes, sobretudo, de um consciente distanciamento de Deus. As pessoas não têm
muitas vezes não tem qualquer constrangimento de assumir que não estão próximas do Senhor, na verdade estão distantes dele. Creem em Deus, dizem respeitá-lo, admirá-lo, mas não servi-lo. Não querem ter intimidade com ele, não querem depender dele, não querem servi-lo, não querem. E assumem isso. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, Paulo afirma que os dias seriam maus, absurdamente maus. E eu passo para vocês aqui o que Paulo diz no capítulo 4, dos versos 17 a 19. Paulo diz lá o seguinte: Paulo descreve os homens nesses dias maus, que ele diz que são no período em que ele vive. Paulo diz o seguinte: esses homens andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, observe agora, cometerem toda sorte de impureza, fruto da dureza do coração desses homens. O que esses homens estão mostrando que são? Na época de Paulo, Timóteo, na época de Jesus, lá no Velho Testamento, na época dos profetas, e hoje, eles mostram um amor intenso e imenso por si próprios. E isso, portanto, nos leva ao nosso terceiro ponto aqui. Os homens são amantes de si mesmos. O egoísmo é a fonte primária de todas as maldades. Eu vou repetir. O egoísmo é a fonte primária de todas as maldades. O amor exagerado por si próprio gera todos os demais pecados, vícios e podridão moral, espiritual e ética, aquilo que você pensar, imaginar. É o amor exagerado a si mesmo que leva a tudo isso. Assim, o pecado, portanto, é consequência da corrupção crescente, aumentada dia após dia. É o egoísmo que avança dentro de si próprio. O pecado é consequência disso, do egoísmo crescente no coração. Jeremias 17:9 diz o seguinte, que o coração humano, ele é enganoso, portanto ele mente, mas mais do que isso, Jeremias diz que ele é terrivelmente corrupto. Não se pode conhecer esse coração. Não se pode saber até onde ele vai na sua corrupção. E quando a gente vai ali para o Novo Testamento, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3, nós temos lá o seguinte: nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. As próprias paixões. Por causa do amor a si mesmos, ou seja, por causa do egoísmo, os homens então serão, e aí Paulo então vai dizer agora, eles serão avarentos, ou seja, amantes do dinheiro, e você sabe possivelmente o que a Bíblia diz sobre o amor do dinheiro. Paulo diz lá que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, Paulo está dizendo agora aqui para Timóteo, veja Timóteo, os homens serão avarentos, eles amarão muito, terão um amor tremendo pelo dinheiro. Serão ainda jactanciosos, ou seja, serão orgulhosos, falando bem de si mesmos. Serão, além disso, arrogantes, ou seja, pessoas que se acham superiores às outras.
Veja, meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, essas características aqui que eu estou descrevendo, muitas vezes ela não é explicitada. Pessoas que têm esse pensamento consigo, muitas vezes não diz isso. Mas pensa, isso está lá na mente dela e reflete no seu comportamento. Serão blasfemadores, falam mal dos outros, blasfemos. E falam de maneira injusta, muitas vezes sem fundamentos, sem provas. Serão ainda, e aqui vai um grupo agora de palavras que definem talvez uma questão só, que eu já coloco a seguir. Serão ainda, veja, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados e implacáveis. Esses 5 elementos aqui, essas 5 características, segundo Stott, pessoalmente concordo com ele, faz referência à vida familiar, à convivência familiar. Especialmente às atitudes dos jovens em relação aos seus pais, adolescentes e jovens. Eu vou repetir: desobedientes aos pais, ingratos a quem? A eles, irreverentes a eles, desafeiçoados com eles, implacáveis em relação a eles, aos pais. Veja, Paulo, aqui então, segundo a nossa perspectiva, Paulo está então apresentando aqui um retrato do caos familiar. Um cenário, diga-se de passagem, muito conhecido hoje em dia, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Nós não podemos nos esquecer que a família é a base da sociedade. Considerando isto, entendemos aqui que Paulo mostra o seguinte, que existia naquela época, e isso seria uma realidade ainda mais intensa com o passar do tempo, e nós chegamos hoje, nos nossos dias atuais, exatamente com isso. Veja, a inversão no relacionamento familiar, inversões de valores. Porque onde deveria haver por parte, por exemplo, melhor dizendo, por parte especialmente dos filhos em relação aos seus pais, e o que é que deveria haver nessa relação, filhos considerando os pais? Deveria haver obediência, deveria haver respeito, deveria haver gratidão, reverência, afeição, deveria haver humildade diante da disciplina aplicada quando é uma disciplina justa, e via de regra os pais são justos na aplicação da disciplina sobre os seus filhos. Deveria haver, portanto, essas coisas todas. Entretanto, a bem da verdade, a grande maioria dos filhos hoje agem exatamente contrário, de maneira contrária a isso. São desobedientes, são desrespeitosos, são ingratos, são irreverentes, são desafeiçoados e são implacáveis na fala contra os seus pais. Qual é o motivo disso? Desses filhos serem assim? Qual é o motivo do caos familiar? Nós estamos aqui lembrando aqui de colocar a relação entre pais e filhos, mas observe, às vezes entre os cônjuges essas coisas também estão ocorrendo. Mas qual é o motivo de tudo isso? Esses filhos amam apenas a si mesmos. Vamos acrescentar aqui, são pessoas que amam-se muito, demais, exageradamente. O egoísmo vem sendo, a bem da verdade, nessas últimas décadas, sobretudo através da grande mídia, e eu creio que não há necessidade aqui de citar exemplos, mas o fato é que o egoísmo vem sendo intensamente, diariamente estimulado. O egoísmo, o pensar em si. Finalmente, então, Paulo apresenta o final da lista mostrando então as características dos homens nos últimos dias. É o final da lista dele. Então ele vai dizer que os homens ainda serão caluniadores, sem domínio de si, serão cruéis, serão inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, enfatuados, inclusive mais amigos dos prazeres. Você reconhece isso dentro da nossa realidade? Serão mais amigos dos prazeres, daquilo que faz bem, daquilo que é bom se ouvir, daquilo que é bom sentir, daquilo que é bom ver. Serão mais amigos apenas dos prazeres do que amigos de Deus, diz Paulo. Todas essas expressões, portanto, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, mostram alguém
que só ama a si mesmo. É um amor, eu diria que um amor doentio. Vamos concluir a aula de hoje. Jesus disse que é preciso amar a Deus. Amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e de toda a força. E também amar o próximo como a si mesmo. Isso está lá em Marcos, capítulo 12, verso 33. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Com isto, a Bíblia mostra que o amor a si mesmo, na verdade, é a causa de todos os problemas humanos, porque o amor a si mesmo vai na contramão daquilo que a Bíblia diz, aquilo que o próprio Deus diz sobre amor. Amar a quem? Porque o amor ele deve ser expresso publicamente ou exteriormente a alguém. E a quem é que se deve amar? Se deve amar o outro. O outro. Veja isso. De coração, ou melhor dizendo, de um coração infectado pelo amor exagerado, pelo egoísmo, o que é que procede? Vamos melhorar a pergunta. O que é que procede, o que é que sai, o que é que vem de um coração que está infectado pelo egoísmo? Jesus vai responder: desse coração infectado pelo egoísmo procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Palavras de Jesus Cristo, palavras do nosso Senhor, do nosso mestre. Um coração cheio de egoísmo produz tudo isso. Se você quiser conferir, é Marcos capítulo 7, Jesus diz isso em Marcos capítulo 7, versos 21 e 22. A solução então está em amar o outro antes de si próprio. E quem é esse outro? Em primeiro lugar, é Deus. Em segundo lugar, o próximo. Depois, você mesmo. Quem é o outro? Deus e o próximo. Por isso Jesus então diz aos seus discípulos, e se você é discípulo de Jesus, ouça isso e lembre-se do que Jesus disse. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Mateus 16, 24. Nós vivemos dias difíceis, furiosos, dias raivosos. Há muita dificuldade para manter uma vida santa conforme o Evangelho requer. Há muita dificuldade para preservar o Evangelho puro em meio a tantas distorções bíblicas. Há muita dificuldade para pregar o Evangelho diante de tanta resistência das pessoas e também diante do mau testemunho de tantos cristãos. As dificuldades são imensas, mas a minha palavra última é essa, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas. Permaneçam fiéis ao Senhor e à sua palavra nesses últimos dias. Permaneçam fiéis, amando a Deus em primeiro lugar, depois ao próximo. E assim estaremos cumprindo a vontade do nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenha um bom domingo. Até mais no vídeo do culto da noite. Deus nos abençoe. Tchau, tchau.